A sétima leitura da Parashá de Toldot, Yitzhak enviou o Yaakov e ele foi para Padan Aram, para o Lavan, filho de Betuel, o arameu, o irmão de Rivká, mãe de Yaakov e Esav. Ou seja, Yaakov foi para a casa do tio. É óbvio que Rivká é a mãe de Yaakov e Esav, a gente já sabe isso. Diz Urashi, pelo literal, eu não sei o que essa parte vem nos ensinar. Urashi tem a humildade de escrever isso, Urashi sempre explica pelo pshat, pelo literal. Então, pode existir explicações que vão dar motivos por que fala isso aqui, mas no literal, Urashi fala que não encontrou uma explicação. E viu Esav que Yitzhak abençoou o Yaakov e mandou ele para Padan Aram para casar, para achar uma mulher. E abençoou ele, falou, olha, não quero que você case com as mulheres de filhas de Canaã. E como Esav queria sempre impressionar o pai, então ele queria fazer a mesma coisa, né, de casar com uma mulher que não seja da pessoal de Canaã. Escutou Yaakov para seu pai, para sua mãe e foi para Padan Aram. Ou seja, isso está citado a frase de antes, né? No momento que Esav viu que Yitzhak abençoou o Yaakov e mandou ele para Padan Aram e que Yaakov escutou tudo isso, e Esav viu, ele viu, percebeu que as filhas de Canaã eram ruins nos olhos dos pais, então ele foi lá e também foi procurar uma mulher descendente de Ismael. Né, tudo é uma conexão aqui. E viu Esav que eram ruins as filhas de Canaã nos olhos de Yitzhak, seu pai, então por conta disso ele foi para Ismael e casou com a Mahalat, filha de Ismael, filho de Abraham, irmã de Nevaiot, que era o irmão mais velho de Mahalat. Sobre as suas esposas, pegou ela como esposa, ou seja, não separou das outras que eram perversas, e sim casou com mais uma. A Rot Nevaiot, por que fala irmã de Nevaiot? Se ela é filha de Ismael, eu sei que ela é irmã de Nevaiot, porque eu sei que Nevaiot era um dos filhos de Ismael. Na verdade, Ismael faleceu, do momento que Esav já tinha reservado ela para o casamento, e quem fez o casamento na prática, quem ajudou, foi Nevaiot, o irmão. Isso tudo vem ensinar para a gente que Yaakov tinha 63 anos, e isso já vai chegar a uma conclusão dos 14 anos que Yaakov passou estudando Torá. Por quê? Ismael tinha 74 anos quando nasceu Yaakov, que ele era 14 anos mais velho que Yitzhak. Yitzhak tinha 60 anos quando nasceu Yaakov, então Ismael tinha 74. Ele viveu 137 anos, como está explicado que Ismael faleceu com 137 anos. Então Yaakov tinha 63 anos quando Ismael faleceu. E daqui a gente vê que ele ficou escondido, ele ficou colocado, só focado no estudo na casa de Ever, 14 anos, só depois que ele foi para Haran, para a casa do tio dele. Por quê? Ele não ficou na casa de Lavan antes de nascer Yosef 14 anos, que é 7 anos por uma filha, 7 anos por outra filha, e mais 6 anos que ele trabalhou depois, que era depois que Yosef nasceu. E daí, quando Rachel deu a luz a Yosef, ele falou, está na hora de ir embora. Yosef tinha 30 anos quando ele ficou rei. Até que Yaakov desceu para o Egito, passaram mais 9 anos, 7 de fartura e 2 de fome. Quando Yaakov chega no Egito, ele fala que ele tem 130 anos. Então vamos fazer a conta. 130 anos. Tira 14, que foi antes de Yosef nascer. Tira mais 30 de Yosef. Mais 9 desde que ele virou rei até Yaakov chegar, são 53. Se ele tinha 63 mais 53, dá 116. E ele fala 130 anos, está faltando 14 anos aqui. Aqui a gente aprende que depois que ele recebeu as brachot, ele ficou 14 anos focado nos estudos na casa de Ever. E ele não foi castigado pelo mérito da Torá, ou seja, aqueles anos que Yosef se afastou dele, 22 anos, desde que ele tinha 17 até os 39, foi pelos 22 anos que Yaakov ficou longe do pai e não fez Kibud Avaim. 20 anos na casa de Lavan e mais 2 anos no caminho. Está escrito que ele fez uma casa e Sukkot, lá os sábios explicam que se refere a 18 meses. Casa é na época da chuva e Sukkot, que é tenda na época do sol, na época do verão, etc. Pelas contas dos Psukim, então, desde que se separou do pai dele até que desceu para o Egito, que tinha 130 anos, então dali a gente encontra que tinha mais de 14 anos. Na verdade, com certeza Yaakov estava estudando Torá na casa de Ever, né, e pelo mérito da Torá ele não foi castigado, e Yosef acabou ficando distante de Yaakov 22 anos, moeda por moeda, midá, keneg midá, medida por medida. Al-Nashav sobre as suas esposas, ou seja, ele aumentou uma perversa sobre a sua perversidade, ele não se separou das outras, né, e sim casou com mais uma.